Essa é a história de um garoto chamado Davin, que desde o momento em que nasceu foi desprezado por seus pais. Sua desgraça foi ter nascido no mesmo dia e na mesma hora que Khajen, uma criança abençoada pelo deus da espada, Keshak. Khajen nasceu com um corpo abençoado e talento, enquanto a mãe de Davin só desejava que seu filho fosse Khajen em vez dele. Ela e seu pai estavam desapontados com Davin, sendo uma das razões o fato de ele ter nascido sem o braço direito. Sua mãe sussurrava para ele todas as noites que ele deveria morrer. Davin estava ciente disso e se desculpava, sem saber por que era desprezado. Ele não queria morrer. Quando Davin ainda não havia nascido, ele ouviu seu pai dizer que ele era a esperança. Naquela época, eles tinham esperanças em Davin, já que seu pai nunca conseguia superar seu irmão mais velho, mas ele esperava que, quando Davin nascesse, aquela criança fosse melhor do que o filho de seu irmão. O pai de Davin esperava que ele derrotasse Khajen, mas ele nasceu com apenas uma mão e sem a bênção de um deus. O simples fato de ele ter nascido já destruiu todas as esperanças de seu pai. Enquanto Khajen brincava sorridente e já começava a andar, Davin ainda lutava para se levantar. Quando Davin aprendeu a dar seus primeiros passos, Khajen já segurava uma espada. Na primeira vez em que Davin segurou uma espada, Khajen já tinha experimentado mana e começado a treinar a esgrima samiana. Em algum momento, Khajen se tornou objeto de adoração e inveja de Davin. Quando Davin tinha 7 anos, ele foi enviado como um dos assistentes de Khajen. Exteriormente, era sabido que ele foi enviado como um auxiliar para apoiar Khajen, mas na realidade, seus pais o venderam por 300.000 ludens. Conforme cresciam, Khajen aproveitava-se de Davin, pois desde o início ele era um incômodo para Khajen. Khajen descontava sua raiva em Davin, que não tinha escolha senão conter suas lágrimas. Era difícil para ele suportar o fato de que os adultos que passavam por ele ignoravam a situação. O tio de Davin era conhecido como um homem incrível, mas ele deixou a família há muito tempo e nunca mais voltou. Por isso, não havia ninguém para controlar Khajen, que cresceu sendo um valentão. Ele vencia facilmente todos, pois tinha um talento superior e a bênção do deus da espada. Em seguida, ele enfrentaria Davin, que estava com ciúmes da força e do talento de Khajen. Khajen desprezava o olhar no rosto de Davin e lutou contra ele com todas as suas forças, pois não suportava ser visto daquela maneira por alguém sem talento. Khajen diz a Davin que ele pode trabalhar duro a vida inteira se quiser, mas nunca será capaz de alcançar sua força. Davin quer vencer, ele realmente quer, mas seus sonhos não podem ser alcançados apenas com trabalho árduo. Khajen se tornou preguiçoso em seu treinamento conforme crescia, afundando em álcool, festas e drogas, e ainda assim Davin não conseguia vencê-lo. Khajen era um gênio que não se esforçava, e Davin era um idiota que trabalhava duro, mas ele tinha uma certeza: suas posições não seriam as mesmas para sempre. Após muitas lutas, a mais significativa chegou para Davin. Depois de trocarem alguns golpes, pela primeira vez ele ganhou vantagem sobre Khajen. Após cegá-lo, Davin se aproximou rapidamente para desferir um golpe direto, finalmente conseguindo derrotar Khajen. Até aquele momento, o placar de confrontos diretos era de 21 lutas e 21 derrotas para Khajen, mas depois de 29 anos, Davin finalmente conseguiu vencer. Apesar de todas as vezes que ele perdeu e das pessoas que lhe disseram para desistir, zombando dele por ser um idiota sem talento, ele finalmente venceu, e todos gritaram seu nome. No entanto, Khajen não suportou perder para Davin e, naquele momento, Davin ouviu as palavras que ecoaram em seus ouvidos quando ele era mais jovem, as palavras de desprezo que seus pais lhe dirigiam. Davin diz a Khajen que se fosse ele, não teria vivido daquela maneira, não teria desperdiçado a vida com álcool e drogas. Ele deixa claro que teria vivido uma vida mais significativa do que pisar nos fracos. Quando Davin se vira para sair, achando que tudo acabou, Khajen atravessa sua espada em seu peito, deixando todos atônitos. Khajen, um idiota até o fim. Apesar de ter derrotado Khajen, não havia como Davin sobreviver. A espada solar Greatsword,
que apenas a linhagem direta da família Samian usa, também contém um mana da família Samian, com propriedades anti-mágica. Isso significa que, a menos que a milagrosa Santa Layla aparecesse, não haveria como Davin sobreviver. Antes de fechar os olhos, Davin diz a Kajin que ele sempre será lembrado como um perdedor. Surpreendentemente, Davin acorda mais tarde amarrado, acreditando estar no inferno. Mas um homem com máscara diz a ele que é um cara de sorte, pois a milagrosa Santa Layla estava presente na arena e curou Davin, apesar de seu corpo estar quebrado e tudo o que ele podia fazer era respirar. Em seguida, esse homem pergunta a Davin se ele assinou um contrato com o diabo. Davin fica surpreso ao ouvir tal declaração, mas o homem menciona que seus pais admitiram isso, então é inútil negar. Além disso, foram encontradas garrafas com o sangue de Davin para o contrato com o diabo na casa de sua família. Eles o acusam de ser um demônio que sacrificou 300 crianças inocentes para se tornar mais forte. Davin conseguiu derrotar Kajin, mas não a família Samian. Afinal, sua própria família escolheu Kajin em vez dele por causa de todas essas acusações. Davin é condenado à prisão perpétua e tem seu mana selado. Os tendões de Davin foram cortados e seu mana foi selado com muitas correntes, e assim ele foi levado para a prisão. Lá, ele recebe uma visita de Kajin, que ri dele. Kajin conseguiu se tornar um imperador da espada e as pessoas o elogiam por ser um gênio trabalhador. Esse idiota agradece Davin por tudo, pois foi graças a ele que ele conseguiu alcançar tudo isso. Após humilhá-lo, Kajin deixa a comida que trouxeram para Davin. Davin está morrendo de fome. Ele pensa que teria sido melhor morrer na arena do que morrer dessa maneira. Ele desaba e se pergunta se sua vida teria sido diferente se tivesse ambos os braços, se tivesse sido da linhagem direta, se tivesse a bênção do Deus da Espada. Se ao menos ele tivesse tido isso, sua vida teria sido diferente. Davin se recusa a morrer e, embora pareça que é isso que vai acontecer, ele não acredita que está morto. Afinal, Davin abre os olhos novamente, confuso. Ele é chamado pelo nome Vincent e uma pessoa familiar segura seu braço direito. É um adulto de um dos ramos da família. Vincent se pergunta como ele o conhece, mas, mais importante, por que ele o chamou de Minchin. Será que isso é um sonho? Vincent é o 7º filho de Adinka e acha que se está em um sonho, não parece tão ruim. O ar parece fresco, ao contrário da prisão em que ele estava. Além disso, ele tem seu braço direito. A pessoa à sua frente continua segurando seu braço e tenta infligir dor usando mana. Vincent reage e empurra o cara para se separar fisicamente do oponente. Embora surpreso, ele se desculpa, dizendo que suas mãos escorregaram. O cara se levanta com raiva e ameaça que seu filho o esmagará impiedosamente. Ele diz que será a primeira vez que a família filial esmagará a família principal. O cara vai embora enquanto o ameaça e diz para ele esperar pelo dia da Assembleia dos Verdadeiros. Mas isso é um sonho, não? Se for, ele deveria ter acordado agora. Então, algumas memórias começam a voltar para ele. Sua mãe faleceu depois de dar à luz, e seu pai não se importava com ele. As outras crianças o tratavam como lixo, exceto pelos 8 filhos da famosa família Adinka. Ele é Vincent, o 7º. Ele era tão covarde que se encolhia e chorava em seu quarto depois de ser espancado por Loa, o mais novo da família. É hora de aceitar. O Davin que conhecíamos da família Samian se tornou o inútil Minchin da família Adinka. Sim, ele renasceu. Agora Vincent não entende como isso aconteceu. Em seguida, ele se depara com um diário que Vincent costumava desprezar a si mesmo. Sua autoestima estava tão baixa que ele desistiu de tudo. Tudo indicava que Deus ouviu as orações de Davin, que queria viver em seus últimos momentos. Então, ele se pergunta o que aconteceu com o Davin original. Momentos depois, ele ouve uma voz, o que o alerta. Ele pensa que é um demônio tentando enganá-lo, pois sua reencarnação nunca deveria ter acontecido.
Mas não, a pessoa falando com ele era o dono original do corpo em que ele está. Desde que o dono original lhe deu seu corpo, ele não tem mais um nome. Então, agora ele decide se chamar Julia. Vincent enfrenta uma revelação, algo que os deuses concedem aos humanos. Ele ouviu dizer que as pessoas abençoadas desde o nascimento podem ouvir a revelação, o que significa que Julia é um deus menor. Julia menciona que originalmente ele pretendia chamar um deus espiritual, mas agora ele chama Vincent. Se Julia quiser se tornar um verdadeiro deus e não um deus menor, ele deve alcançar inúmeras conquistas, isso é chamado de chamado. Se Julia completar seu chamado, ele poderá se tornar um verdadeiro deus. Vincent diz a ele